Paz inverencial. Aqui estamos para mais uma aula da nossa fraternidade oculta IAO. Muito bom. Em uma quarta-feira, aqui em Urubici, bem fria, com risco de neve. Risco de neve. Muito bacana. Seguinte, hoje vamos fazer uma análise primária no capítulo 15 do livro O Grande Arcano. Quem aí conseguiu imprimir o Grande Arcano? Alguém conseguiu imprimir o Grande Arcano ou conseguiu ele de forma física? Deixa aí no chat. Olha aí, ó, galera. Tem gente aí que está com livro físico, teve gente que imprimiu. Guilherme, Anne, do Carlos, estou lendo o PDF. Bacana. Você pode ler em PDF, pode estudar em PDF, pode desenvolver em PDF. Eu, porque tenho um costume eu tenho que ter um negócio físico, para ficar pegando e escrevendo e riscando. Aí a Laura, que ela é minha sócia, minha irmã, e o meu pai, ele vivia estudando os livros de ocultismo e ele ficava fazendo as anotações dele, sublinhando e tal. E eu achava aquilo muito interessante. E quando eu comecei a estudar, eu também peguei essa mania. Consigo desenvolver mais fazendo as anotações. Mas se você consegue lá no seu método estudar o PDF, fazendo as anotações e tal, tá tudo jóia. Estão me ouvindo bem? Todo mundo está me ouvindo bem? Ok, ok. Beleza. Seguinte, vamos fazer uma pequena de algumas linhas do capítulo 15 do Grande Arcano, página 219. E depois estarei pegando um gancho, porque Eliphas Levi aqui vai estar falando o nome o título do capítulo é O Grande Arcano. O Grande Arcano. Qual é o grande arcano da magia? Qual é o grande segredo da magia? Arcano significa segredo. Então, de fato, qual é o grande arcano? Ora, nós temos um arcano que depois nós estudaremos aqui a fundo, que é o arcano AZF, que é o arcano AZF, que é um arcano poderosíssimo, poderosíssimo para a elevação energética. Porém, o que é o grande segredo? Vamos aprofundar aqui nisto que é o grande segredo da magia, onde muitos querem um ritual, muitos querem uma conjuração, uma reza para fazer. Beleza, mas vamos entender que, de fato, é o grande arcano e o que é mais difícil de se aceitar dentro do caminho mágico. Vamos lá. Ele começa dizendo: o grande arcano, o arcano indizível, o arcano perigoso, o arcano incompreensível. Olha só.
pode ser formulado definitivamente assim: é a divindade do ser humano. Divindade do ser humano. Anote aí. O grande arcano da magia é a divindade humana. É indizível. Observe bem, o arcano indizível. É indizível, porque desde que se quer dizê-lo, sua expressão é uma mentira, a mais monstruosa das mentiras. Observe bem. Agora, nesta época a qual nós vivemos, onde o avanço das redes sociais, o mundo holístico, a galera good vibes, existem vários chavões que começaram a ser utilizados pela galera de uma forma muito superficial, muito superficial. E hoje falar nós somos deuses, ele é algo que soa até mais comum, ele soa até mais aceitável, visto pela qual a galera também se acostumou a estudar de forma bem superficial a física quântica e, de certa forma, qualquer um hoje na internet já abre a boca e diz: somos criadores da nossa realidade e por aí vai. Porém, analisando de uma forma mais profunda, analisando de uma forma mais profunda, mais direta, e olhar para si mesmo e dizer: eu sou Deus, sem sombra de dúvida, ou até mesmo propagar isso de forma aberta, sem véus, sem filtros, de somos co-criadores, por aí vai, crio minha realidade e tal, onde se amanhã pela manhã, cada um de vocês, por mais que essa verdade ela é bonita, ela soa bem pronunciar que a divindade está em nós, que não sei o quê, que não sei o quê, tal. Mas se amanhã, cada um de vós, cada um de vocês dizerem para os familiares, ou os vizinhos, ou os colegas de serviço, que você descobriu quem você é e que você é Deus. Escute só. E que você é Deus. Pronto. Bem na lata, assim, você será digno de ser internado. Digno de ser internado.
Então, a divindade humana, ela soa simples para se falar, da boca para fora. Compreende? E difícil para, de fato, aceitar verdadeiramente isto, a divindade do ser humano. Onde observamos na aula passada que a matéria ela é apenas um auxiliar do espírito. Porque sem o espírito não haveria a necessidade da existência da matéria. E agora eu pergunto aqui para vocês: quem de vocês já tentou algo aparentemente sobrenatural? Quem de vocês já tentou algo que aparentemente só Deus realizaria? Quem de vocês? Algum feito. Por exemplo, vamos lá, pelas aptidões mais simples, para depois caminharmos para as mais avançadas. Quem de vocês já esteve com um animalzinho doente? Ou um familiar doente? Um amigo doente? E você decidiu assumir a bronca e falar: vem cá, eu tenho alguma noção. E agora eu vou dar um comando, eu vou ordenar. Eu vou impor as minhas mãos, eu vou direcionar algo aqui. E essa história ela vai mudar. Quem de vocês? Deixa aí no comentário. Deixe nos comentários. Quem de vocês já usou? E boa parte da galera que já, olha só, Cristina, eu já e deu certo. Então, boa parte da galera que tenta tem um relato de realização. Compreende? Olha só, observe bem, já Thaís, já teve algum ato de ousadia? Então, o que acontece? Existem diversos momentos. Agora entenda, quem era você na época que você tentou essas coisas? Ah, lá, eu tentei e não deu certo. Mas então é porque o ocultismo está errado? Calma. Quem era você na época que você tentou isso? Eis a primeira pergunta. Daqui a pouco você vai entender que você era apenas um entusiasta da espiritualidade, e, sei lá, de 3 que tu tentou, uma deu certo. Olha só, para um entusiasta, olha só, olha só essa ideia. E se você compreender melhor a mecânica? E se você aprimorar ainda mais o seu espírito?
a sua consciência, o seu entendimento das leis aritméticas. E se você colocar a sua vida para isso, qual seria o seu limite? Qual seria o seu limite? Talvez superar a própria morte seria tão absurdo assim? Qual seria o seu limite? Ser senhor da sua consciência neste e em outros mundos? Não ter que passar pelo reset? Até onde o ser humano ele pode chegar? Então, compreendam isso. O próprio ser humano, sem nenhum desenvolvimento do espírito, sem nenhum desenvolvimento do espírito, sem nenhuma consciência de leis herméticas, pela sua ousadia, pela sua convicção manifestada por intermédio de atos, ele consegue modificar as substâncias e alterar a realidade. Compreende? É por isto que muitas vezes a loucura da fé produzirá mais efeitos do que a inércia da sabedoria. E agora, se você tiver uma sabedoria ousada, onde você pode chegar? Onde você pode chegar? Então, eu estou falando para a galera que está estudando hermetismo, ocultismo a fundo mesmo, simbologia. Olha, qualquer um hoje, que vocês estão dedicando ao ocultismo já há um bom tempo, eu conheço vocês. Qualquer um que ainda ontem estava perdido nessas ilusões mundanas aí, que se ele se converter para qualquer religião e ele acreditar nisso, e ele for ousado, ele vai começar a gerar mais frutos do que qualquer um que está estudando há 2, 3 anos, 10 anos, e não tem coragem de fazer nada. Mesmo sem o pobre, coitado, entender nada, nem de uma tábua de esmeralda. Mas ele viu mais ou menos ali que o pastor falou que se colocar a mão nos enfermos vai ser curado, e o doidão tá lá mesmo. Tem um enfermo, ele tá metendo a mão e ordenando mesmo. Tá nem aí, não. Tá... Entendeu? Só a ousadia ela já move a luz astral. Só a ousadia ela já move. Aqui nós vamos elevando cada vez mais a consciência, elevando cada vez mais a consciência de aula em aula. E vocês sendo apertados, muito apertados, muito apertados, muito apertados mesmo. Por enquanto as tarefinhas elas são aí didáticas, né? Leia tal coisa, escreva tal coisa. Daqui a pouco, para quem estiver na fraternidade, nós vamos colocar tarefas reais. Tarefas reais. Entendeu? Quer fazer, faz. Não quer, vai cair fora. Entendeu? Vai fazer e vai passar o feedback do que foi. Entendeu? Vai procurar uma pessoa enferma, vai fazer isso. Vai passar o que foi. Deu certo? Amém. Tivemos, vamos supor, 70 pessoas ao vivo. 10, 15 conseguiram o resultado. Olha só que maravilha. Vamos ver os outros. O que não conseguiu? Vamos trabalhar isso. Entende? Vamos desenvolver. Cara, vai ser muito massa. Muito massa. Estou no processo para escrever o primeiro livro. Estou dividindo os tópicos e tal. Começo a escrever dia 19. Agora. Vai ser bem bacana.
E o tema do livro vai ser o Filho de Deus, a revelação máxima do ocultismo. Vai ser bem bacana. Pegar uma temática bem boa. O que é o Filho de Deus? Quem de fato é o Filho de Deus? O que é isso? E o que é a revelação máxima do ocultismo? E temos uma lista de livros para escrever. Um dos livros que eu estaria escrevendo, um pouco mais à frente, será a ciência dos milagres. A ciência dos milagres. Bem intenso, bem legal. Mas, enfim, logo nós começaremos a passar para tarefas mais avançadas. Porque eu não vou querer curiosos apenas aqui. Não vou querer curiosos. Não vou querer obesos de conhecimento. Pega o conhecimento e vai. Daqui a pouco está você em outra escola. Daqui a pouco está você em outra escola. Daqui a pouco passa 2 anos sem fazer nada. Depois volta a outra coisa de ocultismo. Depois busca mais um tempo, não sei lá das quantas. Não. Ou vai desenvolver ou não vai desenvolver. E é isso aí mesmo. Entendeu? E é isso aí mesmo. E é uma fraternidade que se você está aqui, tu tem realmente um propósito. Tem realmente um propósito para você estar aqui. O objetivo dessa fraternidade é, de fato, assim, é um cara a cara com pessoas que sabem que podem ir além, que sabem que podem ir muito além, entende? Que sabem que podem realizar coisas espantosas, maravilhosas. O Cagliostro, Conde Cagliostro, espantava o mundo com curas maravilhosas, com feitos maravilhosos, Apolônio de Tiana, Raimundo Lúlio e tantos outros. Então, o que é isso? A primeira coisa é essa mente. Então, vamos novamente para as primeiras linhas do capítulo 15. O grande arcano, o arcano indizível, o arcano perigoso, o arcano incompreensível, pode ser formulado definitivamente assim: a divindade do homem. É indizível porque, desde que se quer dizê-lo, sua expressão é uma mentira, a mais monstruosa das mentiras. Não isso, mas a expressão. E ele continua escrevendo: de fato, ele fazendo um paralelo, de fato, o homem não é Deus. Contudo, a mais obscura e, ao mesmo tempo, a mais esplêndida das religiões nos diz para adorarmos um homem que se fez Deus. É bem interessante este ponto. Página 220. Página 220, ele diz bem assim: pois bem, nem entre os palimpsestos do Antigo Egito, nem nos grimórios malditos subtraídos às fogueiras da Idade Média, encontrei um livro mais profundo, mais revelador, mais luminoso nos seus mistérios, mais espantoso nas suas revelações esplêndidas, mais certo nas suas profecias, mais profundo, perscrutador dos abismos do homem e das trevas imensas de Deus. Maior, mais verdadeiro, mais simples, mais terrível e mais doce que o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo. Ótimo. Então, aqui, na página 220, o texto é mais longo. Ele fala que ele envelheceu lendo vários livros de ocultismo, livros que ninguém teve acesso, penetrando os mistérios, estudando as clavículas de Salomão,
grimórios proibidos e por aí vai. E ele conclui dizendo que nunca achou algo tão revelador quanto o Evangelho de Jesus Cristo. E aqui, um exercício diário será começar a ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Porém, elimine da sua mente qualquer ideia prévia do que está escrito em Mateus, Marcos, Lucas e João. Comece a ler como se você nunca tivesse ouvido nenhum pastor falar. Comece a ler por si só. Comece a aprofundar ali. Porque ele já começa totalmente no ocultismo. Ele já começa no ocultismo. E ele termina no ocultismo. É fantástico. E existem passagens que nós olhamos e não enxergamos absolutamente nada a princípio. E com o desenvolver da sua consciência, o véu começa a ser rasgado e você começa a enxergar de uma forma plena o sentido das parábolas e de cada frase apresentada. Uma das coisas mais, uma das passagens mais maravilhosas que eu acho é quando Jesus fala que o diabo ele é o pai da mentira e que ele foi mentiroso desde o princípio. Nossa, fantástico, fantástico essa passagem. E quando você vai entender todo o processo simbólico de Lúcifer e tal, aquele lance todo do deserto, vai fazer todas as conjunções, você vai entender em um nível de consciência extremamente elevado dentro de tudo aquilo que Jesus ele apresenta. Até, por exemplo, essa passagem do diabo, pai da mentira, se encaixa totalmente com o filho pródigo, a passagem do filho pródigo. Demorei muito tempo para entender, muito tempo mesmo. E tudo se encaixa de uma forma perfeita. E quando você entende que é o pai da mentira, e voltemos à nossa primeira aula, e você vai entender essa energia universal que paira sobre a Terra e que ela é a causadora de exatamente tudo, de todas as manifestações, e que tudo é temporário. E quando você vai ler o Pai Nosso, versão original, você vai entender que Jesus fala da alma da terra e também pede para que não fiquemos iludidos pela superficialidade e a aparência das coisas. Então, nós vamos entender que tudo o que se manifesta é uma ilusão. Literalmente, uma ilusão. São as sombras. Entende? E é esta alma que é o causador de tudo. A representação de Lúcifer e o grande instrumento da magia. Então, o leigo, como entender, você compreender essa essência que coagula e solve de forma contínua, já o leigo, ele vai entender de uma forma totalmente grosseira, como se desde o princípio houvesse um demônio solto aí mentindo no ouvido de todo mundo. Entende? Então, assim, e como que é mentiroso desde o princípio? Mentiu para quem? No princípio não tinha ninguém. Então, o que acontece? Ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. E quando você vai pegar as mitologias e tal, quando você pega Iadabaoth, que também é representado como
um grande segredo, uma divindade, que é o segredo da magia. E Adabaoth, ele era aquele que alcançava a plena conexão com ele alcançava esse estado de homem-deus. Porém, Adabaoth, ele tinha esse costume, simbolicamente, de ficar iludindo as pessoas. Entende? De ficar iludindo as pessoas. De ficar lançando. E Adabaoth ficava lançando reflexos. Lançando reflexos. E as pessoas, elas ficavam encantadas com esses meros reflexos. E aquele que quisesse acessar o reino de Adabaoth deveria vencer a ilusão dos reflexos para se tornar o próprio senhor dos reflexos, digamos assim. Então, é totalmente natural, porque pede um merecimento para você acessar um reino de fato, para exercer a divindade plenamente, vai pedir esse merecimento. E este merecimento, ele vem inicialmente com a elevação da sua consciência, do seu espírito, do seu entendimento sobre as ilusões da matéria. Então, naturalmente, tudo faz parte. E nós vemos o Evangelho, Jesus Cristo começando e logo sendo levado pelo Espírito ao deserto para passar 40 dias. 40, ele é um número simbólico. E, primeiramente, esse deserto de Jesus, ele não era um deserto material. Ele foi levado pelo Espírito. Então, é algo interno, consciencial, que Jesus trabalhou no seu simbólico deserto. Nas antigas escolas de mistérios, antes de você iniciar a realização dos grandes feitos, dos grandes prodígios, você passaria por um processo de 40 dias. E dentro desses 40 dias seriam trabalhados ali todos os estágios de consciência, haveria um processo de isolamento, de reclusão, o trabalho da sua vontade, por aí vai. Por isso que eu perguntei aqui, quem já tentou algo um tanto quanto incomum? Por exemplo, uma cura, algo assim. E muita gente já tentou, já falhou muitas vezes e já deu certo algumas vezes. E por isso que eu te perguntei, mas quem era você nesse período? Talvez apenas um entusiasta do ocultismo. Porém, imagine você trabalhando a sua consciência e imagine trabalhando a sua consciência e também trabalhando um retiro mágico. E depois disso, como que você não pode estar agindo? Como que você não pode estar trabalhando, atuando, realmente gerando frutos? Mas eu já fiz um retiro e não estou neste nível. A primeira pergunta é, beleza, tu fez um retiro físico. Como está a sua consciência hoje de aceitação da divindade humana? Você vive como um rei ou como um plebeu? O seu comportamento diário, como é? Como é? Quando você acorda e olha para você, a sua aceitação de fato dessa verdade, como Hermes começa a dizer é verdade, absolutamente verdade, certo sem erro. Se dedicar por um tempo, uma coisa, mas você já está vivendo isso, a sua mente aceitou isso para ser certo sem erro, e não ter volta, ou você foi sugado pelos problemas do dia a dia, sugado pelas coisas do dia a dia,
pelas ideias da família, por gente do serviço, e por aí vai. É muito fácil sugar isso. Detalhe, eu já fiz inúmeros retiros. Perdi a conta de quantos retiros eu já fiz. Quantos retiros eu já fiz. E nos retiros a gente coloca algumas restrições que a galera vai seguir. Eu já falhei em vários retiros. Falhava, parava, começava de novo, ficava muito triste, me arrependia, sabe? Só quem já fez um retiro e errou no meio do retiro, só quem já fez um retiro e errou no meio do retiro, errou assim, aquela queda feia mesmo, tu sabe que não pode fazer e vai lá e faz, entendeu? Então, só quem já passou por isso sabe como que é a queda moral, né? Aquela queda moral assim, tal, aquela situação. Tipo assim, você coloca lá, evitar bebida alcoólica. Não, evitar não beber bebida alcoólica, não fazer isso. Não, digamos, não ter relação sexual. Quem faz o propósito, quem é solteiro, não ter nenhum tipo de relação sexual e tal, por aí vai. E daqui a pouco, a pessoa está lá, totalmente envolvida com aquilo que não era para fazer. Mas isso é muito importante, porque aí você vai observar a terrível força da natureza que você está lidando. É super importante. Dentro dos retiros, até mesmo as quedas, elas são importantes. Caramba, o negócio é forte mesmo, entendeu? Então, a queda nos retiros, ela acontece. Quando isso acontece, é respirar, refletir, descansar alguns dias e começa novamente. Se prepara e começa novamente. Mas é isso, é inúmeros retiros mágicos que você vai estar fazendo para este desenvolvimento. Os seus poderes ocultos aumentam de uma forma extrema, a sua sensibilidade ela aumenta, a sua conexão com todo, com a alma da Terra. Então, o retiro mágico ele é extremamente necessário. Então, aqui Jesus ele já começa com os 40 dias. E ele passa pelo processo das 3 tentações. As 3 tentações, simbolicamente, representam os 3 estágios de consciência que vão sendo alcançados. O nigredo, depois o albedo e depois chegando no roubedo. Então, fazer um retiro mágico ele é extremamente importante. E o que significa o número 40? Eliphas Levi ensina no Dogma e Ritual de Automagia que o número 40 ele representa plenamente a unificação do alto com baixo, do microcosmo com esse macrocosmo. Ele representa esta plena unificação. E quando você vai pegar a Bíblia, que ela é um livro cabalístico por essência, o livro mais cabalístico do mundo é a Bíblia, porque a Cabala é a antiga tradição judaica. Você vai ver que o número 40 ele se apresenta por diversas vezes na Bíblia. Quem já percebeu isso? Que o número 40 ele se apresenta por diversas vezes na Bíblia. Muitas, muitas, muitas vezes. O número 40 ele se apresenta ali. Você vai pegar, por exemplo, as tábuas da aliança. Moisés, ele ficou 40 dias e 40 noites para conseguir a tábua da aliança. Tal. Depois ele desce e ele quebra as tábuas, sobe novamente e fica 40 dias e 40 noites. Aí agora tem 2 tábuas. Uma que foi quebrada e outra que é inteira. Entende? Dentro do processo de 40 dias. É muito simbólico, entende? E você compreender essa energia, esse grande ente que cria, ele consolida, torna sólido e ele destrói também.
Então, até as duas subidas de Moisés, elas possuem este simbolismo. Vemos também Moisés, quando foi levar o pessoal para espiar a terra prometida, levou 12 ali, 12 enviados de Moisés para espiar a terra prometida e ficaram 40 dias espiando a terra prometida. Nós vemos o dilúvio, simbolicamente, também foi 40 dias e 40 noites. Nós vemos aí Elias, que após comer o pão e a água que foi enviado pelo anjo, esse pão e essa água sustentou ele durante 40 dias. Nós vemos aí Davi e Golias. Vemos aí Davi e Golias. Davi e Golias, que é um processo iniciático, tá? Ele é um rito iniciático. Está lá em 1 Samuel, capítulo de número 16. Seguinte, tem uma tarefinha para a próxima aula. Vocês vão exercitar mais a consciência estudando aqui o Davi e Golias. Deixa eu encontrar aqui certinho para vocês onde se encontra essa passagem. Olha, 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel 17. Todo o capítulo 17 vai estar trazendo Davi e Golias. Mas já a dica é: entenda Davi e Golias de uma forma simbólica. Entenda tudo de forma alegórica. E ali é uma clara representação do processo de alta iniciação, da construção do pentagrama, dos 40 dias e do reinado. Depois que você vence assim o grande monstro. Então você vai ter essa tarefa. 1 Samuel, capítulo 17, ler ele todinho, procurar identificar os pontos, que são pontos que remetem ao ocultismo, ao processo de alta iniciação, e tu vai estar me passando. Não faça isso de forma rápida, tá? Não termine aqui a aula e já me mande esse texto, não. Deguste o negócio, estude, vá, né? Calma. Às vezes eu termino a aula, já tem gente mandando. Calma, meu irmão. Deguste o negócio, sabe? Né? Leia, releia, vá. Olhar as palavras no original. Então, vamos ter um pouquinho de paciência nesse estudo aí. É para degustar o negócio, não é para ser apressado assim, não. Vai tranquilo, não vem afobado, não. Vem, fica, é para ir de boa, entendeu? Estudar tranquilamente, passa lá o seu domingo estudando, à tarde lá, entendeu? Acende um incenso, vai pegando palavra aqui e ali, vai montando um negócio, até para a sua mente ir assimilando. Então, vai com calma, vocês têm até quarta-feira. E, mesmo que não compreenda tudo, não tem problema. O fato o não compreender faz parte. A ideia é estar buscando, sabe? Mas ali você pode ver que Golias ele ficou 40 dias. 40 dias e 40 noites afrontando o povo. E o povo de Israel, onde aí tu pega lá desde o princípio, Jacó, que era um enganador e tal, e de repente
lutou com o anjo. Depois eu vou fazer uma explicação da luta de Jacó com o anjo, que é um processo também iniciático, que tem total ligação com o arcano AZF, que é o da magia sexual. Entendeu? A luta de Jacó é muito massa, muito extremo. Sonho de José e tal, todo o processo de José, toda a história de José é um processo também iniciático. Então é muito simbólico, é muito massa. Então, ele está ali 40 dias afrontando o povo. E cuidar da palavra, porque lutar um exército contra o outro escolha um homem e luta um homem contra o outro. E foi dito assim, foi acordado assim, que quem era dos filisteus contra os israelitas. E quem perdesse lutaria um homem contra o outro. E se os filisteus ganhassem, Israel seria escravo dos filisteus, ia servir como escravo. E se acontecesse ao contrário, se um israelita ganhasse, os filisteus seriam escravos. Nossa, já começa totalmente alegórico, tanto pelos 40 dias de afronta e depois pela questão da servidão daquele que irá perder. A servidão daquele que irá perder. E você, com relação à luz astral, ao grande ente, ao grande Lúcifer, que é a representação de Golias, que é a representação do Golias, ou você é senhor, ou você é escravo. Não tem outra colocação aí. Não tem outra colocação. Então, ali é feito todo o processo e tudo ali é simbólico. A altura de Golias, os dias, as promessas que foram feitas, aquele que vencesse o Golias, a forma com que ele foi derrubado, a espada. O Davi não tinha espada, depois que Golias caiu, ele subiu em cima de Davi, do Golias, tirou a própria espada do Golias e cortou ele com a sua própria espada. Olha só que interessante. Com a própria espada a cabeça do Golias foi tirada com a própria espada dele. Olha só. É bem interessante aquilo que eu falei para vocês, que nesse processo de 40 dias nós temos um adversário, sabe? Ele é um adversário. Eu até gravei um vídeo esses dias falando sobre a diferença entre Satã e Lúcifer. Então, nós temos um adversário. Porém, esse adversário ele se tornará o nosso instrumento. Ele se tornará o nosso instrumento pós a nossa, de fato, ascensão. Ele se torna o nosso instrumento. Onde eu apresentei que Satã, claramente, ele é o adversário. Ele é o adversário. Mas é o adversário de quê? Se visto que é um livro cabalístico. É o adversário daquele que tenta acessar esse reino oculto, que é o reino oculto do mundo, que é o reino de Melquisedeque. Ele será um adversário, porque não será dado de graça. Não será dado de graça. Ele é o adversário para que você demonstre ali toda a sua dignidade. Mas depois que você o superar, será lhe dado a resplandecente estrela da manhã. Ele será o seu instrumento. Então, é o seguinte, os 40 dias totalmente simbólicos sendo apresentados ali no 1 Samuel, capítulo 17. E quando nós partimos para Jesus, eu já falei para vocês que o termo Santo Reino já existia bem antes de Cristo, que era o reino da magia sendo apresentado. Jesus ele trouxe esta mesma mensagem do reino de Deus. Jesus ele passou pelo processo de 40 dias. Depois dos 40 dias, começou a realizar os ditos prodígios. Os ditos prodígios. Beleza?
o interessante é que, após a crucificação de Jesus, que também é algo bem simbólico, após essa crucificação, ele ressuscitou. E os discípulos agora tinham esta missão de dar continuidade à mensagem do reino, que já era antes de Jesus, não tem nada a ver com esse negócio de igreja ou ir morar em algum lugar. E por que o povo já entende assim? Porque é igual os termos da alquimia. Você já fala uma coisa para meio mundo de gente entender outra, ele sai entendendo aquilo ali e tá tudo certo, entendeu? E cada um vai tendo o que merece a nível de conhecimento. Mas a alquimia, se você ler textos de Nicholas Flamel, tu vai entender totalmente uma coisa diferente, sendo que há outras coisas por trás. Isso já é feito de uma forma proposital para confundir os indignos e para preservar ali os segredos. Então, depois que Jesus ressuscitou, ele tinha essa missão de preparar os discípulos para dar continuidade, não só de uma forma filosófica, mas também com sinais, também com prodígios, que é o melhor do reino, essa conexão com a alma da terra e manifestar de fato a divindade de forma direta, real. Esse é o objetivo da magia. E o que Jesus fez? Lá no livro de Atos, capítulo 1, ele leva os discípulos para passar 40 dias, olha só, 40 dias reclusos, isso já Novo Testamento, depois da ressurreição. Aí ele passa 40 dias com os discípulos, ensinando a eles os mistérios do reino de Deus, do Santo Reino. Olha só que clareza, olha só que coisa bacana, que coisa legal. Então, ele passa lá esse período de 40 dias. E, pós os 40 dias, ele ascensiona e os discípulos começam a realizar os prodígios, os milagres desta coisa única. Então, extremamente necessário. E quando você pega a história de Buda, Siddhartha Gautama, também passou 40 dias debaixo de um pé de zimbro para alcançar a iluminação. Quando você pega também ali Mitra, quando você pega Mitra, ele também passou 40 dias lutando com o animal, aquela coisa toda. Você vai pegar todos aqueles que desenvolveram isto, eles passaram esse processo de 40 dias. Alguém falou aqui de Atos capítulo 2 e Pentecoste. Ali aconteceu a manifestação de uma das aptidões de quando você desperta Kundalini, que é você conseguir falar outros dialetos do mundo. Então, ali não. O poder não veio ali. A consciência do poder, ele vem nos 40 dias. Ali é uma das manifestações de Kundalini. Mestre Samuel Aunveor ensina sobre essa manifestação que é possível, sim, acontecer com o iniciado. E depois, um pouco mais para frente, na nossa fraternidade, nós falaremos sobre esse tema, que é quando ela atinge o laríngico. Você consegue ter algumas manifestações bem legais, e que você vai acessar a consciência única da alma da Terra, como se fosse a grande torre representada na carta do tarô. E acessando ela, você consegue acessar e ter essa possibilidade
está falando também ali. Porém, o poder ele vem na consciência dos 40 dias, do mistério do reino de Deus. O poder não é algo que, acontece. Não. Ele está aqui. Ele já está aqui. A questão é até onde você já acessou a sua consciência. Até onde você sabe, você quer, você ousa e você se cala. Até quando você, de fato, reúne os 4 verbos do mago em você. Entende? Então, o poder ele já está aqui. E para vocês que aqui estão, a barreira para a manifestação da divindade, ela é mais mental do que qualquer outra coisa. Mais mental do que qualquer outra coisa. Não espere a manifestação de nada, a não ser a sua consciência plena de que há uma alma da Terra. É invisível, mas ela atua. A manifestação dela é totalmente visível. E que você é a manifestação física dela e você pode direcionar. Nasceu para isso. Fazendo isso, começará a ter resultados. Porém, por que é importante um retiro mágico? Retiro mágico é extremamente importante porque você irá trabalhar a sua meditação, você irá trabalhar a sua Kundalini, você irá trabalhar a sua consciência, você vai conseguir afastar do inconsciente coletivo, dos pensamentos alheios e estará, de fato, se conectando a este propósito, a este propósito. Então, trabalhar o retiro é extremamente importante. Como que você vai realizar um retiro mágico? Antigamente, muitos se isolavam de serviço e tal, família, para ficarem totalmente isolados. Porém, nos dias de hoje, nós não temos esta possibilidade de passar 40 dias assim. Por isso que você realizar adaptações dentro do seu cotidiano se torna extremamente interessante. E como acontecem essas adaptações? Você vai tirar ali pelo menos 1 hora de meditação todos os dias, realizando um pranayama. Você vai fazer leituras voltadas para o ocultismo. Você vai fazer algumas mudanças na sua alimentação durante este período. Vai trabalhar, como diz o Leandro, o mantra Yao também é importante dentro desse processo. É como se você fosse nascer novamente. Por isso que, simbolicamente, ali, eu já falei em outra ocasião sobre o carnaval, uma festa de despedida que os gregos faziam, festa de Dioniso, o deus do vinho, da alegria e tal. E depois passava-se 40 dias dentro desse processo para o renascimento. Mas este renascimento, que era trabalhado antigamente, que está oculto, não é esse renascimento sutil. É Páscoa, nova vida a todos. Não, tem nada de nova vida a todos. É nova vida a, de fato, quem trabalha o ocultismo, que é agora morrer para a antiga consciência e assumir a nova consciência, que é a consciência plena, a consciência divina. Então, todos vocês podem reservar um período de 40 dias e realizar este trabalho interno. Interessante, muito bom aqui, ó, deu um insight. Eu falei que a gente vai entrar em um processo que eu vou fazer mais cobranças para vocês. Beleza? Seguinte, outras pessoas entrarão na fraternidade? Entrarão, beleza.
a gente cada dia tem uma outra pessoa que está entrando aí. Porém, eu vou fazer uma análise de quem está aqui na data de hoje. Na data de hoje. Vocês vão ter 40 dias. 40 dias. A partir de que dia? A partir de que dia, Lau? A partir da próxima segunda-feira. Alguém olha aí para mim que dia que dá? Segunda-feira que vem. Segunda-feira que vem. Dá uma olhada. Vocês vão ter 40 dias. Vamos lá. Segunda. Segunda dá dia 26. Não me engano aqui. Não, 19. Segunda, 19. Dia 19. Interessante. Muita coisa na minha vida começa dia 19 e termina dia 19. Mudei para Urubici no dia 19. Dia 19 eu fiz o livro. Dia 19 meu pai desencarnou. E, nossa, tanta coisa dia 19 que eu já casei dia 19. Então, muita coisa. Então, vocês vão ter a oportunidade de começar dia 19, Retiro Mágico. 40 dias. 40 dias. Depois desses 40 dias, haverá exercícios práticos de direcionamento da luz. Entendeu? E aí? Tu vai ficar para trás? Ou você vai, de fato, desenvolver? Então, já vai ser um período, vai ser um processo. Eu vou estar com a lista de todos que estão presentes nessa aula. Vai ter galera que vai vir naturalmente amanhã, depois, entrar na fraternidade aí. A gente sempre está com um processo seletivo aí. Um ou outro vai entrando. Mas vocês, e olha que eu conheço o rostinho de praticamente todo mundo aqui, mas vocês serão cobrados. Então, por que segunda? Vai se preparar, hoje ainda é quarta-feira, vai se preparar de uma forma consciencial e tal, e tudo, entender como você pode adaptar o seu retiro. Então, de repente, você não precisa estudar tanto no retiro, mas tem que alinhar as suas meditações do retiro, alinhar um pouco mais da consciência, entende? Desconectar de algumas coisas que estão te puxando para trás, de pessoas, de situações que estão, sabe? Então, você vai fazer um bom pensamento aí. E é natural. Eu já fiz retiro com a galera assim, que, dentro do retiro, dentro desses 40 dias, vulgarmente, falando de forma vulgar, hora ou outra o capeta vai aparecer. Outra hora o capeta vai aparecer. Tu vai ser testado, tu vai ser alinhado. Eu já vi uma galera que começa o retiro assim. Não. Comecei a ter uma semana, nada. Para mim, de boa. Tá bom, bora lá. Passa 15, 20, 21, 22. Tem um dia que o inferno se manifesta. Entendeu? O negócio é fogo. E geralmente os primeiros dias de retiro é a maior paz do mundo. Acho que até para você pensar assim que, isso aqui eu tiro de letra. Não vá com tanta soberba. Não vá com tanta soberba assim, porque a rasteira é feia. Então ali, consciência, tal, trabalhando. Vai vir várias situações inusitadas, viu? Quando eu estava fazendo retiro, assim, vários retiros eu fiz trabalhando, viu? Eu não tive a oportunidade de poder parar. O que eu fazia no serviço? Só conversava o menos possível. Literalmente o que eu precisava. Eu não conversava de futebol, nem de mulher, nem de nada. Só era oi, oi, é isso que tem que fazer, é isso. Acabou, então vamos fazer isso. O resto todo mundo conversava e eu saí das conversas, não conversava não. E nos intervalos da janta, jantava, ia ler os meus curtidos, voltava. Mas era uma coisa seguinte, que dentro do retiro é gente que caça briga com você do nada. Caça briga com você do nada mesmo, sabe? Sem você esperar. Cara, é muita situação. Se tu tá solteiro, tu vai ver dentro do retiro, é bem natural. Gente que você nunca imaginou que ia dar em cima de você, vai dar em cima de você. Vai ser punk o negócio, entendeu? E tudo trabalha na base da surpresa também. Tá esperando de um jeito, nem de outro.
É bem interessante. Tudo isso para fazer esses testes, sabe? Então, beleza. Terão 40 dias de trabalho a partir de segunda-feira. Oh, como se faz o retiro? Aqui eu já estou falando as ideias. Meditação, 1 hora por dia, as leituras que a gente indica aqui, tal, aquela coisa toda, pranayama, se isolar mais de pessoas, o máximo possível, de assuntos, pessoas. Não fica vendo também TV nesse período. Ah, mas já não assiste TV. Não fica vendo bobagem no YouTube. Não fica vendo TikTok. Nesse período, não. Nesse período, não. Se tu quer levar a sério, nesse período, não. Não é errado. Não, vai, eu deixo as graças lá também. Eu gosto de me divertir nas redes sociais, de ver alguma coisa, uma distração. Mas dentro do retiro, não. Dentro do retiro, não. Dentro do retiro, tu vai alinhar totalmente uma consciência e sair desse inconsciente coletivo aí. Então, esse é o lance. E aí vamos contar 40 dias a partir de segunda-feira, dia 19, e a cobrança, depois disso, ela será maior. E teremos os encontros todas as quartas-feiras, e a gente vai podendo ir trocando algumas ideias. O sexo para o casado fica normal. Fica normal. Pode fazer a conexão bacana, entendeu? Tu já é casado e tal. A não ser que a sua esposa, vocês entrem num consenso, ela também estuda ocultismo e tal. Mas se não, sua esposa não entende, não estuda ocultismo, não entende, ou seu marido, não entra nessa de cortar o sexo, não. Faça o sexo natural, casado, então vocês estão fazendo de uma forma bem tranquila, bem harmônica, já há um compromisso, então não vai atrapalhar, porque já é uma conexão ali sagrada, sabe? Só que tu vai fazer o sexo nesse período de retiro de uma forma mais sublime, um pouco mais sublime, entendeu? Sem tanta sem, sem tanta sacanagem, sem tanta. Então, assim, faça de uma forma mais sublime, sem muita grosseria, entendeu? Faça entendendo que o corpo do parceiro, da parceira é um templo, que você está se conectando com a energia universal. Tenha prazer, mas, sei lá, coloque um incenso antes. Não vai só naquela, né? Aquela, sem putaria nesses períodos. Então, vamos mais consciência aí na hora das relações. Então, vai mais de boa. Mas pode manter suas relações, sim. Então, é o seguinte, esse é o lance. E nós temos algo bom para vocês aqui. Não é obrigado, tá? Então, vocês são bem adultos para isso. Não é obrigado, mas nós temos um acompanhamento que foram 40 vídeos, onde você vai ter um vídeo por dia trazendo uma orientação por dia dentro desse retiro e um cronograma alinhado para você estar seguindo ali com algumas dicas. Então, são 40 vídeos que vão... Você não vai assistir tudo de uma vez, não. Você vai assistir um por dia. Acordou? Assiste um por dia, ou tira um momento depois do serviço para assistir, e depois vai fazer sua prática. Pega a dica que eu passei no primeiro vídeo, vai colocar em prática, vai fazer sua meditação. Beleza, é como se fosse um guia. E eu vou alinhar também mais um bônus aqui. Esse é um retiro que ele... Um acompanhamento, 40 vídeos, que ele tem um valor de troca dele, mas a gente vai colocar no valor extremamente simbólico, manter o valor extremamente promocional para quem ainda não tem. Ontem mesmo, o Leandro, aqui o Leandro adquiriu. Se eu não me engano, foi ontem. Tu adquiriu. Liga o microfone aí, Leandro. Liga o microfone aí, fala com a gente aí. Foi ontem. Adquiriu? Já começou a ver a aula já? Fui até a aula 16, que nem um doido. Não é? Aí tu vai ter que ir com calma, vai um por Agora eu tô um. vendo no dia certo. Eu tô no dia 2 de retiro. Meu retiro começou ontem. Eu vou até. Minha meta é até 90 dias de retiro. Ótimo, ótimo. Então é o seguinte, esse retiro, nós estamos num valor bem simbólico. Tem algumas pessoas que já possuem. Se você possui,
nada te impede de começar um novo retiro na segunda-feira. E o retiro você pode adaptar, mas as adaptações que você pode fazer aí e tal, e você vai poder me tirar dúvidas também. Ela, eu não consigo, por exemplo, deixar de comer a carne vermelha. Eu tenho que comer a carne vermelha por uma questão ou outra. Como que eu posso adaptar? Entre em contato comigo que eu vou alinhar para você. Temos algumas sugestões ali, porém eu vou estar alinhando para você, se você precisar, tá? Então, nós estamos com esse retiro, esse acompanhamento, num valor extremamente simbólico. O valor está R$ 199. Extremamente simbólico. Esse valor de R$ 199, tem até a gente aí que eu acho que é Ednei, está esperando um tempo para estar fazendo e tal, certamente vai estar fazendo agora. Então, o que acontece? Esse valor de 199 você pode tanto passar no cartão de crédito ou fazer o pagamento no Pix. Ah, lá eu quero, só porque eu recebo, por exemplo, mais de 19, eu recebo dia 20, 21, sem problema. Sem problema. Ah, lá eu quero, mas realmente eu não posso pagar agora, eu posso pagar dia 5, próximo. Alinha com a gente, os alunos da fraternidade vão dar o voto de confiança aí, tá? Repetindo, não é obrigado você comprar, não. Você pode fazer com as orientações que eu passei aqui, sem comprar, o retiro. Mas se você comprar, você vai ler ali tudo que eu sugiro, receber os 40 vídeos e ainda vai ter direito a conversar comigo em uma videoconferência e tal. E o que eu posso alinhar? A minha vida é assim, assim, assim. Como que eu posso ter um alinhamento melhor para esse retiro? Eu vou te falar, eu já fiz vários retiros e eu tive que aprender a fazer retiro na base da pancada mesmo. Era uma época que não tinha internet, não tinha essas coisas, não tinha um mestre. Era só esse livro aqui, ó. E o que se faz de retiro é pouco. E aí, bem pouco mesmo. Só sugere. E aí tem que procurar lá o livro de Abramelin, o Mago. E aí procurar adaptações de Santo Anjo Guardião, que é totalmente arcaico. E Nossa, é muito difícil. E eu levava muita pancada, eu ficava triste no meio de retiro. Eu não sabia. Começava as manifestações, eu não sabia lidar com as manifestações. E eu tive que ir fazer um retiro atrás do outro para começar a saber lidar com as manifestações. Que você pode ter muitas manifestações de seres energéticos, de daimons, durante o retiro. E você que adquirir esse retiro, eu estarei pronto no WhatsApp, lá, eu estou tendo essa manifestação. O que eu faço? Pô, tinha situações do retiro que eu vi algumas coisas que a minha vontade era correr. Era correr, entendeu? Eu não sabia, não tinha ninguém para orientar. Eu falei, pronto, agora eu vou correr. Sabe o que eu faço? Eu ficava pensando, sabe, eu paro agora? Ou se eu continuar daqui para frente, acontece uma coisa ruim? Será que era cada dúvida? Eu começava a ver coisas que você não vê no mundo. Assim não vê, entende? E é totalmente diferente de tudo. Então, R$ 199, valor desse retiro aí. Espero que vocês peguem um acompanhamento também. E se não puder, também tem problema nenhum, mas eu gostaria muito. E bora começar a partir da próxima segunda-feira. Vamos começar a partir da próxima segunda-feira aí. Extremo, 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 extremo. E a hora das manifestações, ela está chegando. Está chegando. Essa fraternidade ela não é por acaso. Vamos ter 40 dias aí, vai ser muito bom, que eu já vou começar a escrever o livro na segunda-feira. Eu já vou entrar numa atmosfera mais forte. Detalhe, a partir de amanhã, o perfil da Escola de Mistérios, Escola Iniciática Real do Instagram, ele vai estar sendo ativo praticamente todos os dias, viu? Vai lá nos stories lá, que eu vou estar com várias interações aí para a galera, de oráculos, orientações, energizações. Então vai estar bem, bem ativo. E tem uma outra coisa boa aí. Eu estou vendo com a Laura, logo, logo a gente vai abrir o Seja Membro do YouTube. Seja Membro do YouTube. Com a Hora de Lúcifer. Vai ser nas terças-feiras à noite, 20 horas. E aí vai ter um valor simbólico de assinatura. A gente vai ter um encontro com algo mais luciferiano aí, para a galera desenvolver também. Vai ser bem, bem legal. Alguns conteúdos exclusivos. A gente está trabalhando ainda, mas a gente vai anunciar aí para vocês, beleza? Seguinte, o que a gente vai estar fazendo? Eu vou estar
Depois da aula, para esse retiro, a gente não vai colocar formulário e tal, essas coisas, não. Depois da aula, eu vou estar gravando um vídeo lá para o nosso grupo no WhatsApp. E teve algumas pessoas que não puderam participar da aula, né? Então, a galera vai estar vendo lá, que podem me chamar aqui, claro, que eu estou fazendo isso. E vocês vão estar me chamando. Vão estar me chamando durante esses dias, podem me chamando, oh, me interessa, como é, tal. Pode chamar a Laura também, se você tem aí mais contato com a Laura, pode chamar a Jaqueline também. Então, vê quem você chama aí. De repente, eu dou um pouco ocupado, a Jaqueline, chama a Laura, já vai chamando um, vai chamando outro, e logo a gente vê como é que alinha isso aí para vocês, ok? E, detalhe, a escola de mistérios. Escola de mistérios. Qual a diferença da escola de mistérios? Ela tem uma profundidade a nível de você receber uma apostila atualizada toda semana. A nossa apostila da escola de mistérios ela já está enorme. Logo, logo ela vai dar um livro, entendeu? E é uma apostila ilustrada tal. E temos uma aula por semana. Uma aula por semana gravada que você pode assistir quando você quiser e ficar me tirando dúvidas. É durante 2 anos. Nós estaremos dentro desse período, nós vamos ter um período aí que vai dar mais ou menos, talvez, 40 dias também, e a gente vai estar com valores especiais para você entrar. Depois, vai atualizar, e quando atualizar esse ano, o valor, de fato, ele vai estar bem mais alto, bem mais alto. E, dentro da fraternidade, a gente vai estar organizando ainda. A gente está bem no começo, bem nas primeiras aulas, porque é um projeto de vida essa fraternidade. Então, logo a gente vai estar organizando, vamos ter algumas nomenclaturas e tal, dentro da fraternidade. E a galera que está na escola, além do conteúdo da escola, a gente vai ter como se fosse essa graduação a mais dentro da fraternidade. Vai ser uma organização bem bacana. A princípio, eu estou falando grosso e vocês estão alinhando, recebendo, pensando. Mas a ideia da fraternidade é que a gente tenha 1 hora de aula e depois 1 hora de perguntas, 1 hora de interação, entendeu? Então, a galera que estiver na fraternidade, na escola, a gente vai ter uma consideração a mais, um vínculo a mais ali, vai ser bem interessante. Então, a gente vai estar com valores bem especiais para você entrar na nossa escola de mistérios, onde você vai aprender tudo o que você precisa, desde o básico ao mais avançado, dentro da alta magia do ocultismo. Galera, então é isso. Foi muito bom estar com vocês em mais uma noite de estudos, de avanço, e eu vejo que é um projeto muito ousado que a gente está fazendo dentro desta fraternidade. Muitas mudanças elas vão acontecer e isto é totalmente natural. É totalmente natural. Então, você está aqui, pô, tipo assim, pega firme mesmo, valoriza, me passa os seus resumos, me pergunte as coisas. Eu posso demorar para responder, mas eu respondo entre 1 dia, 2 dias, tem muita coisa para fazer, mas eu respondo a galera. Pode me perguntar as coisas mesmo. Muitas novas outras pessoas virão, não exatamente muitas, mas pessoas alinhadas realmente com este propósito, que para transferir esse conteúdo gratuito, literalmente gratuito, dessa forma, você tem que ver que, de fato, a pessoa está alinhada, entendeu? De fato, essa pessoa está alinhada. E eu não tenho dúvida nenhuma, exatamente nenhuma, daquilo que eu ensino, não tenho dúvida nenhuma daquilo que eu ensino, e vai ser muito natural, muito natural. Uma pessoa ou outra entender, nossa, isso não é para mim. Amém, tá ok, tá tranquilo. Mas eu tenho certeza absoluta que formaremos novos Cristos aí para para abalar o mundo com a alta magia. Muitos são chamados e poucos os escolhidos.
Muito obrigado por mais uma aula. Tenha um ótimo final de quarta-feira aí. Prepare a tarefinha até a próxima quarta, que é sobre Davi. E não percam a oportunidade. Me chamem lá no privado, chamem a Laura, chamem a Jaque, para a gente poder estar fechando aí, para você ter esse acompanhamento legal no retiro aí também. Valor extremamente simbólico aí, isso é bem legal. Então, um abração, até a próxima. Tchau, tchau.